Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português, língua portuguesa. Como sempre, vamos começar com as correções, não é assim? Página da ficha de atividades, páginas 29, tá bom? 29 e 30, ainda sobre cartas de opinião. Nós temos aqui, ó, leia a carta a seguir. São Luís, 10 de outubro de 2018. Maurício de Souza. Gosto muito da Turma da Mônica e costumo ler toda semana um gibi, pois minha mãe tem uma coleção de várias revistinhas. Gostaria de sugerir a você que inventasse uma história em que o Cebolinha fosse muito forte, tão forte como a Mônica. Muito obrigada pela atenção. Gustavo Silva. Se você me responder, meu endereço é Rua das Carmelitas, 2818, em São Luís mesmo. Ok? Olha aí a cartinha. Copie o trecho da carta em que a vírgula foi usada para separar o local da data. Então, nós temos lá no início da carta, né? Bem aqui tem, ó, a vírgula bem aqui, que separou, né, o local da data que foi feita a carta. Então, São Luís, nós vamos escrever São Luís, 10 de outubro, o ano, né, de 2018. Separar a pessoa com quem se fala. Então, nós vamos ter que escrever, né, o trechozinho lá da carta que separa a pessoa com quem se fala. Então, Maurício, estamos nos falando da vírgula, tá? Maurício de Souza. Olha a vírgulazinha aí, ó. Gosto muito da Turma da Mônica. Olha aí, reticênciazinhas aqui, tá bom? Então aqui, né, foi o trecho que nós encontramos na carta lá, né, que separa a pessoa com quem se fala. Então, também aqui embaixo nós temos um trecho, né, contendo a vírgula, separando o nome da rua com o número, né, que é Rua das Carmelitas, olha a vírgulazinha bem aqui, 2818, né? A vírgulazinha separa o nome da rua com o número da casa. Vamos mais à frente, né? Na segunda questão, nós temos: responda a essa carta como se você fosse Maurício de Souza. Use o espaço a seguir. Então, no caso aí, né, você vai fazer de conta que você é o Maurício de Souza e vai responder a cartinha lá, tá bom? Do Gustavo Silva. Então, use a criatividade de vocês. Isso aqui é uma questão pessoal. Vamos agora para o nosso livro, página 59, também com uma correção, certo? Na página 59 do livro, eu deixei uma tarefinha de casa, né, para vocês fazerem a leitura da página 59 e posteriormente fazer a interpretação, né, para entender o texto. Mas vamos lá. Desrespeito com o consumidor. Rio de Janeiro, né, a data 23 de dezembro de 2018, a carta foi feita às 4h36. Boa tarde. Fomos levados à loja devido a uma promoção do dia, né, 23/12/2018, para o brinquedo Little Mommy, meu primeiro passeio. Visitamos 3 lojas físicas no Rio de Janeiro, no Shopping Nova América, Norte Shopping e Guatemi Shopping, e todos estavam sem estoque do brinquedo. Fizemos contato pelo telefone com o SAC em São Paulo para buscar uma loja que tivesse o brinquedo em estoque, e falamos com o funcionário Marcelo. O funcionário informou que não existe relação de estoque centralizado e cada loja é responsável pelo seu próprio estoque. Ele nos orientou a ligar para as lojas e consultar cada uma delas.
Apesar, né, do trabalho moroso, seguimos a orientação. E para nossa surpresa, nenhuma. E olha que existe 16 lojas no município do Rio de Janeiro. Tem o brinquedo da promoção em estoque. Fizemos contato por telefone com outras lojas de outros municípios, em São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, São João de Meriti. E todos confirmaram que não tem o brinquedo há mais de uma semana. Como assim lançam uma promoção do dia para um brinquedo que não tem um estoque? Seria uma atitude de má fé para levar as pessoas às lojas com a promoção e forçar a levar outro brinquedo na falta de estoque de produto da promoção. Uma total falta de respeito com o consumidor, principalmente pela época do ano. Olha aí, gente, viu? Moroso aqui, gente, no caso aqui, quer dizer lento, difícil de realizar, certo? Olha aí, gente, essa cartinha aí relacionada à falta de respeito, né, com o consumidor. Foi anunciado um brinquedo, né, que no caso aí não teria na loja, né, em canto nenhum. Então, uma propaganda altamente enganosa. E aqui é uma carta de reclamação, ok? Então, a carta, bem aqui, diz o seguinte: a carta que você acabou de ler é uma carta de reclamação, olha aí. Esse tipo de carta é utilizado como? Quando o remetente descreve um problema para um destinatário, que pode resolvê-lo. É importante que você saiba que a carta que acabou de ler é uma carta real, porém em formato online. O objetivo dessa carta é que quem a recebeu resolva o problema relatado. Para isso, o problema a ser solucionado deve ser descrito de maneira clara. Na carta de reclamação deve haver as identificações do remetente e do destinatário, a data, o local e a assinatura do remetente. Caso seja necessário, pode haver documentos em anexo. Olha aí, viu? Rapidinho ele lá fez aí uma carta de reclamação. E ele está esperando resposta, né? Para entender o texto, você percebeu que a carta que acabou de ler apresenta um formato diferente da carta de Charlot, né? Quais elementos não aparecem nessa carta aí online? Uma carta você sabe que tem que ter, né? Local, a data, o destinatário, a saudação, essas coisas, né? Mas essa carta online, o que é que não tem? Não tem a apresentação, não tem a saudação e também não tem assinatura. Ok? Vamos para 2. Qual a reclamação principal da carta? Falta de brinquedo, né? A falta do brinquedo que estava em promoção. Olha aí. E quando foi ver lá, né, na loja não tinha, nem no estoque, o brinquedo oferecido lá, né? É possível identificar se o remetente tentou contato com o destinatário antes de enviar a carta? Sim. Se sim, ele obteve uma resposta, então o remetente, né, tentou ligar e, no caso aí, ele teve uma resposta para ele ligar para quem? Para a pessoa, né, para a loja, diretamente para a loja, certo? 4. Ao final da carta, o remetente refere-se à época do ano em que aconteceu a situação. Em que época é essa? No final do ano. Então, em 23 de dezembro. Como o problema foi solucionado? Como o problema apresentado na carta poderia ser solucionado?
repondo, né, os brinquedos. Repondo os brinquedos na loja. Vou colocar aqui o S nas lojas, né? Porque não era só em uma loja, era em várias lojas. E nos estoques também, né? Principalmente. Porque nem tinha nas prateleiras e nem tão pouco nos estoques. Vamos lá. Você percebeu que faltam alguns elementos convencionais na carta, segundo o texto? Isso acontece porque o acesso à internet e às cartas convencionais são menos utilizadas, já que as reclamações podem ser feitas em plataformas online. Essas reclamações têm o mesmo efeito da carta de reclamação, porém, não apresentam os elementos característicos da carta e costumam obter respostas mais rápidas. Vamos verificar também mais uma cartinha aqui, tá? Ó, essa carta, ela tem toda uma estrutura, certo? Nós vemos aqui local, data, né, a saudação, nós temos todo o corpo de uma carta e aqui no final o agradecimento, né? É uma carta em que uma aluna, né, está agradecendo e elogiando o livro de Eva, né? Que esse livro que Eva fez fala muito sobre Felpo Filva, esse personagem que vocês já sabem e já conhecem. Então, através dessa carta, eu tenho certeza que vocês leram, agora vamos para responder a interpretação, né? Essa é uma carta registrada, que está sem o nome de quem a escreveu para preservar a identidade do autor. Com base nessa carta, responda, qual é o assunto da carta? Fala sobre o livro de Felipe, né? Felpo, não é Felipe. Felpo Filva. Bem parecido com Silva, né? Mas não é. É Felpo Filva. O emissor da carta parece ter gostado da história que leu? Sim. Pois na carta ele faz elogios, né? Se você colocou uma outra resposta, ok, certo, gente? Vamos agora para a importância dos adjetivos, mais à frente um pouquinho, tá? E a importância da vírgula também em uma carta. Então, a importância dos adjetivos. Leia novamente o texto e observe a essência de algumas palavras. No caso aqui está faltando algumas palavras. Vocês vão completar com alguns adjetivos, conforme não tire, né, o sentido da frase, ok? Então, é possível compreender o texto sem essas palavras, sem esses adjetivos aí? As palavras que estão faltando no texto são chamadas de adjetivos. São utilizados para conferir qualidade, característica, aspectos ou estado aos substantivos. Então, volte a fazer a leitura novamente dessa carta, né? E preencha esses espaços que estão faltando com esses adjetivos ou qualidades, tá bom? Para a carta ficar completa. Agora que você já compreendeu a importância dos adjetivos, que tal reescrever as frases do texto em que elas estão faltando? Você deveria inserir nas lacunas adjetivos diferentes daqueles que você leu no texto. Então aqui, ó, é uma resposta pessoal, porque cada um de vocês tem um adjetivo, uma qualidade diferente, tá bom? Nem todo mundo vai colocar o mesmo adjetivo e a mesma qualidade, tá certo? Com seus colegas e com auxílio do professor, escreva uma carta para o autor de um livro que vocês leram. Vocês podem relatar aquilo de quem mais gostaram na obra e falar das qualidades dela da carta. Preste atenção ao uso dos adjetivos. Tem vários livros que a gente já leu, né? Principalmente esse ano de 2020. Os nossos livros paradidáticos, certo? Então aqui uma atividadezinha para vocês falarem também, fazerem em casa. E a importância da vírgula, né? Nessas cartas. As cartas costumam apresentar a data e o local onde foram escritas. Olha aqui, ó. O local, a vírgulazinha separando o local da data que foi feita. No envelope em que a carta é inserida, é necessário escrever corretamente o endereço. Assim a carta chega ao seu destino. Veja um exemplo. Olha aqui.
Felpo Filva, Rua dos Poetas 111, Rapidópolis, Brasil. CEP, né? Número bem grande aqui. E aqui lá o selo, tá bom? Que é muito importante o selo em uma carta. A vírgula é usada nas cartas para separar local e data, endereço e número. Também usamos a vírgula para separar o nome da pessoa com quem falamos quando o texto está todo na mesma linha. É o caso do comentário feito para Ziraldo, na sua página de uma rede social. Certo, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui, né? Vamos nos aprofundar mais aí nessas páginas que a tia Edilândia acabou de explicar, ok? Eu vou deixando para vocês fazerem uma atividade também relacionada a isso aí, tá bom? Lá no grupo a tia Edilândia vai indicar as páginas que vocês vão fazer. Um abraço e até a próxima aula.